rotina, sem brilho, sem magia. Segue o rito, sem sabor no chão, como o boi que mastiga a ilusão. Mesmo em palácios ou nas ruas de poeira, o vazio pesa na vida inteira. Sem a luz, sem a chama, o coração é só um drama, como palha na ventania. Sem destino, sem alegria. Negocia o tempo, o ouro, a razão, mas a alma não encontra direção. O que vale o mundo sem sabedoria é um eco, uma melodia fria. Sem a luz, sem a chama, o coração é só um drama, como palha na ventania. Sem destino, sem alegria. Negocia o tempo, o ouro, a razão, mas a alma não encontra direção. O que vale o mundo sem sabedoria é um eco, uma melodia fria. Sem a luz, sem a chama, o coração é só um drama, como palha na ventania. Sem destino, sem alegria. Na comida humana, o sabor do saber. Na alma desperta o mundo a entender, pois a rotina é uma jaula vazia e a sabedoria, a chave que alivia. Sem a luz, sem a chama, o coração é só um drama, como palha na ventania. Sem destino, sem alegria. Negocia o tempo, o ouro, a razão, mas a alma não encontra direção. O que vale o mundo sem sabedoria é um eco, uma melodia fria. Olá, bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente vai mergulhar num ensinamento bem interessante do Zohar HaKadosh, né? O coração da Cábala. Sim, e o foco é numa história conhecida, Parashá Shelar. Exato, a dos espiões enviados para a Terra Prometida. Só que vamos olhar por um ângulo diferente. Essa ideia da divindade em exílio. Um conceito forte, né? Muito. E a nossa base aqui é um estudo do Moré André Clem Rosa, da escola Kibel Missinai. Ele mostra como o Zohar, revela camadas escondidas na Torá. É fascinante como essas leituras abrem a narrativa. Pois é, porque geralmente a gente pensa nos espiões e vem logo medo, falta de fé. Isso, o básico que a gente aprende. Mas o Zohar, segundo a fonte, diz que o X da questão não foi só o medo, foi o egoísmo. Aquela coisa da recepção para si mesmo. Ah, entendi. O foco no próprio umbigo, digamos assim. Exatamente. E a consequência disso seria um tipo de exílio espiritual da presença divina. Algo que talvez a gente possa até relacionar com as nossas vidas. Vamos tentar entender isso melhor. Parece promissor. Como o Zohar conecta tudo isso? Então, ele parte da ideia de que a Torá não é só um monte de história solta. É tipo um tecido, sabe? Tudo interligado, falando de verdades da alva. Uma tapeçaria espiritual. Isso. E a história dos espiões vira um exemplo-chave, um estudo de caso na nossa natureza. E essa abordagem é muito poderosa, porque aí conecta essas narrativas antigas com as nossas lutas de hoje, né? Sem dúvida. O Zohar vai na raiz. A falha deles não foi só ter medo dos gigantes lá, das cidades. Foi uma atitude interna mesmo. Essa recepção para si mesmos. Eles ficaram presos no interesse pessoal. Exatamente. Incapazes de se alinhar com a missão maior, a missão coletiva, divina. O foco era o eu, e não o nós ou o propósito maior. Ok, vamos relembrar rápido a história. Moisés envia 12 líderes, um de cada tribo, para dar uma olhada na terra. Certo. E tem um detalhe crucial. Logo antes deles irem, Moisés muda o nome de Hoshea Benum. Para Yehoshua. Isso, ele adiciona a letra Yud.
E a fonte explica que esse Yud não é só uma letra. É como um link direto com a Shekinah. A presença divina mais próxima, imanente. Exato. Deu a Yahoshua uma proteção, uma conexão especial ali. Interessante. Mas e o outro espião fiel? O Caleb ben Yefuné. Boa pergunta. Ele também ficou firme, né? Mas Moisés não fez nada parecido por ele naquele momento. Por quê? Então, a leitura do Zohar aqui é fascinante. Sugere que a própria Shekinah se vestiu em Caleb. Se vestiu? Como assim? Como se a presença divina tivesse atuado diretamente através dele. Entende? Ele não precisou daquela intervenção externa de Moisés do mesmo jeito. Ah, porque ele já estava sendo capacitado internamente para uma missão bem específica. Levar notícias para os patriarcas em Hebron. A gente vai chegar lá. Entendi. Então Yeshua tinha a bênção explícita e Caleb carregava essa força mais internamente. Vamos olhar mais para esse Caleb. O nome dele já dá uma pista, né? Sim, o nome é muito sugestivo. Pode ser Kolev, tipo só coração, ou Kelev, como um cão, talvez indicando fidelidade. Ok. Mas a Cabala vai além, né? Com a gematria. Exato. A gemátria, o valor numérico das letras hebraicas. Kalev. Kaf é 20. Lamed é 30. Beit é 2. Soma 52. 52. E daí? Aí vem a conexão que não é coincidência para a visão cabalista. A palavra hebraica para filho, ben, B-E-N. Beit é 2, nun é 50. Também soma 52. Uau. Mesma gematria. O que se indica? Indica que Caleb precisava, passar por um processo. Amadurecer espiritualmente para chegar nesse nível de filho. E esse nível tá ligado a uma sefirá específica. Qual? Biná. Biná. A gente geralmente traduz como entendimento, né? Mas aqui parece algo mais profundo. Biná é bem mais que só lógica. Pensa numa compreensão intuitiva que vem da alma do mundo, sabe? A fonte da estrutura, do significado. Tá. É a oitava sefirá na árvore da vida, ligada ao mundo da criação, um plano mais elevado. Para Caleb, alcançar Biná significava atingir essa maturidade espiritual de filho. Capaz de ver além das aparências. Exato. Perceber a realidade divina por trás do que os olhos veem. Isso era crucial para ele resistir àquela onda de negatividade, de medo que tomou conta dos outros. Não era só um jogo de números, era um mapa para um estado de consciência. E aí, em contraste total com essa visão elevada do Yeshua e do Caleb, a gente tem os outros 10. Os outros 10 espiões. Que eram líderes também, homens considerados justos no nível deles. Mas a fonte diz que eles tomaram maus conselhos para si mesmos. Para si mesmos. Aí está de novo. Pois é. O medo deles não era só dos gigantes ou das muralhas. Tinha um medo mais sutil ali. Qual seria? O medo de perder o status, a posição de Roshi, de cabeça de líder, quando entrassem naquela nova terra com uma nova estrutura social e espiritual. Ah, entendi. O foco desviou totalmente da missão, que era de doação, preparar o povo para receber a terra, cumprir o propósito divino para recepção própria. Exato. O que a gente ganha ou perde com isso. Essa mentalidade autocentrada levou direto para o Lashon Hará. A má língua, a fofoca, a calúnia sobre a terra prometida. Isso. Descreveram como uma terra que devora seus habitantes. Uma distorção total nascida do medo e do ego, né? Terrível. E quais foram as consequências espirituais disso, desse Lashon Hará? Porque, segundo o Zohar, vai muito além de só vagar 40 anos no deserto, né? Nossa, muito além. A fonte diz que essa fala negativa com raiz no ego causou uma tristeza imensa, um lamento que ia ecoar para as últimas gerações. Pesado. E o mais impactante, essa atitude fez a Shekinah, a presença divina imanente, deixar a terra de Israel. Isso é o coração da ideia da divindade em exílio. Então não é só um exílio físico tipo o da Babilônia. Não primariamente. É antes de tudo um estado espiritual. Quando o egoísmo, essa recepção só para si, domina a consciência, a percepção da presença divina meio que se esconde, se retrai.
O exílio é interno, primeiro. Entendi. A fonte usa uma imagem bem forte para isso, né? A Torá como a árvore da vida. Sim, uma árvore completa. Raízes profundas, que são os segredos, tronco, os princípios, galhos, folhas, flores, frutos, as leis, o crescimento. É um sistema vivo, orgânico. E os espiões egoístas? Teriam se desconectado dessa árvore e se ligado na árvore da morte. Que representa o quê? O sistema da recepção egoísta, o oposto da árvore da vida. E essa desconexão afetou até o que eles viam. Com certeza. Afetou a percepção. Por exemplo, eles viram os frutos gigantes da terra. Lembra? Aquele cacho de uva que precisou de 2 homens para carregar. Lembro. Impressionante. Mas a interpretação deles foi superficial. Ligaram só ao aspecto material, receptivo. Falando em termos cabalistas, eles viram Malhut. Malhut. A Sefirá do reino, o aspecto feminino, receptivo da divindade. Isso. Mas eles não perceberam a luz de Zerampin. Que seria O aspecto masculino, doador. A força vital que anima, que dá sentido a Malhut, que é a própria Shekinah. Eles viram a casca, a forma, mas perderam a essência, a energia doadora por trás. Faltou Binah, o entendimento profundo. Nossa, essa análise da percepção é É surreal. reveladora. Mostra como a intenção egoísta distorce tudo. Mas a história não acaba aí na falha, né? Tem uma correção. E vem pelo Calev. Sim. E a ação do Calev é muito, muito significativa. Ele percebeu aquela espiral negativa dos outros e se afastou. Para onde ele foi? A fonte diz que ele foi para Hebron, rezar no túmulo dos patriarcas, a cova de Marquipelá. Marquipelá. Esse lugar tem um simbolismo enorme. Gigante. Foi comprado por Avraham Avinu, o patriarca da bondade da Hesed, por 400 ciclos de prata. 400. Esse número significa algo especial aqui? Significa assim: o valor 400 corresponde à última letra do alfabeto hebraico, a letra Tav, o T. Tav. E o que ela simboliza? Na Cabala, a Tav é a fronteira, o limite, mas também a marca, o selo da verdade. É vista como a linha que pode separar o sistema do egoísmo, do receber para si, do sistema da doação altruísta. E 400 também está ligado a Sefirá Hesed, a misericórdia, ao amor incondicional, que é a essência de Avraham. Então, o Calev ir a Macpelá não foi só visitar um túmulo. De jeito nenhum, foi um ato espiritual muito estratégico. Ir a esse lugar, comprado por Avraham, Hesed, por um valor ligado a Tav, a fronteira, Calev estava buscando se conectar com a raiz da doação pura. Para se fortalecer. Para buscar a força de Avraham, para neutralizar a tendência à recepção egoísta que ele, como humano, também tinha e que estava dominando os outros. Ele foi buscar clareza, força na fonte da bondade para poder cumprir a missão dele e resistir à negatividade. É um exemplo poderoso de buscar força nas raízes espirituais em tempos de crise. Exatamente. Em momentos de crise de fé, de propósito. E essa conexão com os patriarcas, com Hesed, liga ele também com Binah, com o entendimento? Isso, a fonte amarra tudo. Marquepelá, nesse contexto, não é só o lugar físico, é como um portal para Binah, para aquele entendimento mais profundo. E é nesse nível que se percebe o quê? Que não existe separação real do divino, que a presença está em tudo. A oração do Calev ali foi um ato de buscar essa clareza, essa perspectiva elevada que transcende o medo e o ego. Entendido. Então, resumindo, qual é a lição prática que a gente tira dessa análise toda da história dos espiões pelo Zohar? A lição central, eu diria, é que a conexão espiritual verdadeira, a saída desse exílio da presença divina, ela não vem buscando ganho para o ego. Pelo contrário. Pelo contrário, acontece quando a gente conscientemente abre mão da recepção para si mesmo e direciona nossa intenção, nossas ações para a doação, para agir em harmonia com um propósito maior, com o prazer do Criador. E os mandamentos, as mitzvot? Nessa visão, os 613 mandamentos não são um peso,
São 613 conselhos, 613 caminhos ou luzes para refinar nossos desejos e transformar nossa natureza de receber para doar. Isso me faz pensar na luta de Yaakov com o anjo. É uma analogia perfeita que a fonte também usa. Yaakov lutou a noite toda com o anjo de Esav, que representa o Satã, a inclinação egoísta dentro da gente. E saiu como Israel. Exato, Israel, aquele que lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Essa é a nossa jornada constante. A luta interna contra nosso próprio egoísmo. Para transcender a recepção e desenvolver a doação. Isso, transcender a recepção passiva ou egoísta e desenvolver a capacidade de doar, de amar ativamente, de contribuir para o bem maior. E a Cabala valoriza esse esforço, né? Tem aquela ideia de que a dificuldade gera mérito. Sim, um ponto importante que a fonte menciona. Quanto mais difícil, mais mérito se tem. Não é buscar sofrimento por sofrer, claro. Mas reconhecer o valor do esforço. Exatamente. Reconhecer que transformar nossa natureza básica e contra a correnteza do egoísmo para cultivar a doação exige um esforço consciente. É nesse esforço, nessa superação das nossas limitações egoístas, que está o verdadeiro crescimento espiritual. O mérito é uma alquimia interna. Transformar o desejo de receber em desejo de doar. Essa é a meta. Ok, então, recapitulando a nossa exploração de hoje, o Zohar nos deu uma releitura incrível da história dos espiões. Deixou de ser só um conto sobre medo para virar uma lição profunda sobre egoísmo versus doação. Vimos como a atitude de recepção para si mesmo leva a esse estado de divindade em exílio, um ocultamento da presença divina. Sentido tanto no coletivo quanto no individual. E a jornada do Kalev buscando Hesed e Binah e Markpelá mostra um caminho de volta, de correção. Exato. E essa análise toda nos leva a uma reflexão final, né? Que vai além da história em si. Qual seria? Se a presença divina pode ficar em exílio quando o egoísmo domina, como será que essa ideia, vinda de textos tão antigos, se manifesta nas nossas vidas hoje? Boa pergunta. Podemos pensar nos momentos em que o nosso foco excessivo na gente mesmo, nos nossos medos de perder algo, no nosso desejo de controlar, talvez obscureça a nossa capacidade de conectar de verdade com os outros, de ter empatia, de ser generoso ou generosa. E como a gente poderia, então, trazer a Shekinah de volta? Pois é. Como a gente poderia, quem sabe, ativamente trazer a Shekinah de volta do exílio nas nossas interações diárias, nas nossas escolhas, buscando conscientemente transformar pequenos atos de recepção egoísta em atos de doação, mesmo que sejam simbólicos. Uma questão bem profunda para a gente ficar pensando. Essa conversa nos lembra como esses ensinamentos milenares ainda oferecem perspectivas muito valiosas para o nosso crescimento pessoal e espiritual. Essa dinâmica entre ego e altruísmo, recepção e doação, parece que é uma constante na experiência humana, e entender isso pode ser um passo importante na nossa própria jornada. Caminha o homem na sombra vazia, rotina sem brilho, sem magia. Segue o rito sem sabor no chão, como o boi que mastiga a ilusão. Mesmo em palácios ou nas ruas de poeira, o vazio pesa na vida inteira. Sem a luz, sem a chama, o coração é sombra, como palha na ventania. Sem destino, sem alegria. Negocia o tempo, o ouro, a razão, mas a alma não encontra direção. O que vale o mundo sem sabedoria é um eco, uma melodia fria. Sem a luz, sem a chama, o coração é só um drama, como palha na ventania. Sem destino, sem alegria. Negocia o tempo, o ouro, a razão, mas a alma não encontra direção. O que vale o mundo sem sabedoria é um
Pois a rotina é uma jaula vazia, e a sabedoria, a chave que alivia. Sem a luz, sem a chama, o coração é só um drama, como palha na ventania. Sem destino, sem alegria. Negocia o tempo, o ouro, a razão, mas a alma não encontra direção. O que vale o mundo sem sabedoria é um eco, uma melodia fria.